Bom, mas vamos lá, gente. Muito prazer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thelma Lobato. Trabalho aqui no Instituto Thelma Lobato. De formação acadêmica, sou assistente social, que nem Viviane. Fizemos faculdade juntas, tive esse privilégio de ser da mesma turma da Viviane. Nos conhecemos na PUC. Foi uma época muito legal. E hoje eu trabalho no Instituto Thelma Lobato, um instituto que leva o meu nome. Não trabalho mais com serviço social, contudo, né, quando a gente gosta do serviço social, isso não sai da veia. Está sempre aqui. E aí, toda quarta-feira, nós temos uma live da série Cuidar. Quem cuida de quem cuida do quê, agora na pandemia. Principalmente na pandemia, mas não só na pandemia. E hoje, nossa 10ª live, nós temos a honra de estarmos aqui com Viviane Oliveira, que vai nos falar sobre a síndrome de Cri-du-Chat, que eu não conhecia. Júlio, bem-vindo. Então, Vivi, agora eu vou passar para você, se apresenta e solta a voz. Então vamos lá. Então, como ela já falou, né, eu sou Viviane Oliveira, sou assistente social de formação, trabalho na área social, trabalho numa ONG, no Instituto Criança é Vida, aqui no Rio de Janeiro. E sou mãe Cri-du-Chat, né? Quando a gente, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, a nossa identificação ela vai mudando, né? Primeiro era só Viviane, depois eu virei Viviane do Instituto Criança é Vida, né? Viviane do Criança é Vida, e agora eu também sou Viviane, mãe da Amanda Cri-du-Chat, né? A mãe da Amanda. A mãe da Júlia também, porque eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Júlia, de 15 anos, que nasceu na época da PUC, né? Eu ainda estava na PUC na época que ela nasceu, estava no meu último ano de PUC. Ela estava lá na nossa formatura, não sei se vocês lembram. E depois, 7 anos depois, nasceu a Amandinha, que é a nossa Cri-du-Chat, né? Então, a Amandinha agora tem 8 anos. E aí estou aí nessa luta, né? Nesse aprendizado que é ter uma filha especial, né? Para a gente cuidar, né? Para nossa família, na verdade, uma criança especial, ela não é só minha, né? Ela é de toda a família, né? Como dizem, é preciso de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? Então, ela não é só minha, né? Ela é nossa. É minha, do meu marido, da minha filha, da minha sogra, das minhas irmãs, da minha mãe, de todo mundo. E ela veio mesmo para fazer uma transformação assim na nossa vida. A criança que agrega, né? Que agrega, que junta, né? Que treina a gente, né? Que faz a gente colocar em prática esse amor que é tão falado de ser mãe, né? Os filhos fazem isso com a gente, modificam a gente, né? E Vivi, me conta aí, antes de você ser mãe, né? Você é mulher, uma cidadã, enfim, tem todo um percurso até ser mãe. Uhum. Só que a questão do cuidar já estava, né? Tanto que você foi fazer serviço social. Conta um pouquinho dessa trajetória aí, do seu cuidar, como é que veio isso e como é que é hoje esse cuidar com o advento de Amandinha? Pois é. A trajetória toda, vou dar uma encurtada, né? Bem, eu tenho 1 hora de live, só não dá para contar a história toda. Eu cresci no Rio de Janeiro, mas eu nasci em Manaus. Então eu vim para cá muito pequena assim, pré-adolescente, né? Então eu cresci aqui, né? Estudei, 2º grau, passei um tempo tentando entrar na faculdade. Cada vez que eu fazia faculdade, eu fazia uma coisa diferente. Fiz pedagogia, fiz informática, fiz um monte de coisa. E aí não passava nunca. Eu falei, gente, é o último ano que eu vou fazer faculdade. Se eu não passar, não vou mais fazer, desisto. Eu queria muito fazer faculdade, meu sonho era fazer faculdade. Se eu não tivesse feito, eu ia ficar muito frustrada. Então, nessa época, eu sempre trabalhei desde muito novinha. Então, eu fiz um pré-vestibular comunitário na época.
que tinha uma parceria com a PUC, né? Que a PUC é uma das universidades pioneiras nessa questão de bolsa, na época. Mesmo antes das bolsas do governo e tudo mais, a PUC já tinha esse trabalho social. Então, eu fiz pré-vestibular, comunitário, passei no vestibular e aí fui fazer serviço social, né? Antes eu pensava assim, eu queria fazer alguma coisa em que eu pudesse ajudar as pessoas e ao mesmo tempo ganhar dinheiro, né? A gente sabia depois que não era bem assim, mas que eu ia fazer alguma coisa que eu achasse que ia ajudar o próximo e também que ia fazer bem para mim e que eu ia ganhar dinheiro com isso. E aí eu fiz a faculdade, fiz alguns estágios, o meu último estágio foi no instituto, né, onde eu estou até hoje, que trabalha com criança, né? E a Júlia, que foi a primeira filha, ela veio no final, né? Os planos eram que ela viesse depois que eu me formasse da faculdade. Mas aí acabou que ela veio no final da faculdade, no meio para o final para a faculdade, né? Nasceu a Júlia, minha primeira filha, e que foi tudo muito novo para mim, né? Estava nos planos, mas aí você vai, né? Passando um pouquinho daquele... Adiantou o processo dos planos. E aí começou, ao mesmo tempo que a Júlia nasceu, eu também entrei no instituto e fui trabalhar com criança. Né? O Instituto trabalha com projetos voltados para crianças e adolescentes, projetos de formação para instituições. E aí, nesse meu trabalho, foi também junto com a minha filha, né? Foi um aprendizado, foi muito legal, porque eu pude aprender muita coisa no trabalho, que me ajuda na vida até hoje, continua me ajudando até hoje na minha vida. E aí, adiantando bastante a história, né? 7 anos depois de Júlia, nasce a Amandinha, né? Querido Chá. Né, que foi uma história assim bem conturbada no início, porque ela nasceu e eu fiquei 30 dias no hospital, né, no primeiro momento. Porque até então a síndrome, né, a síndrome querido Chá, você não consegue, quer dizer, até você consegue, você pode fazer um exame, que é um exame invasivo, a aminocintese, se eu não me engano, que é você faz... DNA do líquido amniótico. Isso. Mas é invasivo, né? E eu não tinha nenhuma dúvida, nenhuma questão que dissesse assim, eu vou fazer para saber. Nunca tive essa preocupação. Eu não tinha motivo para saber, até porque a minha médica na época falava assim, nossa, você tem um fundo de útero grande, seu bebê vai ser enorme. A Júlia foi um bebê grande, né? Então eu falei, vai ser enorme, tinha um monte de roupa já grande, porque a Júlia perdeu um monte de roupa, né? Aí nasce a Amandinha, 2,240, perdeu, foi para 1,900, porque isso é uma característica já da síndrome, a criança nasce com peso baixo. Mas ela nasceu Ela nasceu de 36 para 37 semanas, né? Porque 37 semanas é quando já não é mais prematuro, mas ela nasceu nessa mudancinha aí, tanto que nasceu sem quase pelo nenhum, sem sobrancelha, sem cílios, sem nada, assim, muito pequenininha, muito, muito pequenininha. Isso já era uma característica da síndrome, né? Nasceu numa maternidade pública aqui no Rio de Janeiro, né? Aquelas coisas que acontecem assim, mudança de plano, eu estava tudo programado para ela nascer em dezembro, né? Em dezembro. Ia ser cesariana, porque no primeiro parto eu sofri pra caramba. Falei, eu não quero sofrer tanto, vou fazer parto, vou fazer cesariana para não sofrer tanto, tal. Fiquei horas na coisa do parto, sofri pra caramba. Outra história também complicada na hora do parto. E aí, acabou que não adiantou nada. Quase um mês antes, que ela nasceu dia 14 de novembro, a Júlia também é de novembro, é de 7 de novembro, e a Amanda é de 14 de novembro. Caramba! E aí nasceu. E aí eu fiquei um mês no hospital, né? Porque quando nasceu, eles não. Aparentemente nasceu com peso baixo, mas não tinha nenhuma questão. Nasceu com alguma dificuldade de respiração, mas foi uma coisa que às vezes, quando a criança nasce, tem aquele índice que eles têm de Apgar, né? Então, ele vai crescendo da hora que a criança nasce até a hora que ela vai para o quarto e tal, e às vezes normaliza. Então, dela foi 3, 6 e 9, normal. Tava bem.
Mas o que acontece? Uma das características fortes também da síndrome é a dificuldade que eles têm de deglutição, né? Essa coisa do engolir, do mastigar, e ela bebê, acabou de nascer. Antes de vir para mim, para mamar, como já tinha passado um tempinho, ela tomou um complementinho de leite, que na maternidade pública eles usam um copinho, né? Quando eles deram o copinho, ela engasgou. Engasgou e aí levaram, ficou roxa, né? E levaram ela já para a UI para poder aspirar, né? Graças a Deus que ela não teve nenhuma sequela, porque tem crianças que a partir daí têm sequelas graves, podem até ter que fazer tráqueo, como muitas crianças têm tráqueo, às vezes até por um erro médico, às vezes por essa dificuldade mesmo, porque eles nascem, não conseguem deglutir, acabam tendo pneumonia de repetição, porque às vezes o leite, quando eles mamam, acaba indo para o pulmão, né? Então tem casos muito graves assim, não é o caso dela, mas na maternidade aconteceu isso, e aí começou a nossa saga no hospital. Ela foi para a UI, que não era nem na UTI, era no SEMI, né? Semi-intensivo, assim, para poder ficar lá na incubadora, aí teve que usar sonda. No hospital eu tive uma ajuda da fisioterapeuta respiratória, fono, para tentar fazer ela sugar, tinha toda uma técnica, botavam um canudinho na mamadeira no copinho, né? Nem mamadeira, com líquido, com leite, para colocar na boca para tentar ela sugar, estimular. E ela conseguia um pouquinho, mas e aos pouquinhos melhorou, voltou para o quarto. Mas ela tinha uma questão a glicose dela estava muito baixa. Então eles estavam pesquisando para ver se ela tinha alguma outra questão. Estavam desconfiados de uma doença que eu não lembro agora na época. E aí fazia exame de 8 horas de sangue, ela furava o pé da criança, tirava o sangue, né? Toda aquela. É uma agonia. É uma agonia. E numa dessas, de madrugada, hospital público, a médica chegou tipo 3 horas da manhã e falou, vamos fazer exame de sangue. Acordei, não tinha nem dormido direito, assustada, e levamos a bichinha para fazer o exame de sangue. Aí no hospital você tem que tirar a roupa toda da criança, né? E ela tinha a temperatura do corpo baixa por conta da glicose baixa. E isso era uma das questões, ela estava sempre geladinha, né? E por isso que eles estavam investigando. E porque ela também, no final das contas, acho que era porque ela mamava pouco, não estava se alimentando corretamente. E aí levei ela para tirar o sangue. E ela, como ela era muito pequenininha, eles estavam tentando achar a veia dela na mão e não conseguiu. A bichinha chorava tanto, que no dia seguinte, quando a médica foi ao escutar ela de manhã, a médica que passava do plantão, viu que ela estava muito cansadinha. Aí falou assim, olha, a gente vai ter que levar ela para a UTI porque ela está muito cansada. A gente tem que colocar ela lá, porque aí ela perde peso. Quando a criança não está no peso, ela não pode ser liberada para casa, porque até então estava só investigando, não tinha nenhuma questão. Ainda não tinham desconfiado de nenhuma síndrome, né? Aí é que é a grande questão da falta da informação do hospital, né? E você vê que às vezes algumas coisas poderiam ser evitadas, muitas coisas poderiam ser evitadas se os médicos tivessem o conhecimento e que o hospital público já pudesse fazer esse tipo de exame para detectar se a criança tem alguma síndrome a mais, que pudesse já tratar, já cuidar desde o hospital, né? E qual é o exame que foi? Você tem que fazer um cariótipo, né? Porque você tem que ver qual que é Quando eu saí do hospital, eu já saí com essa indicação de que ela teria que fazer um cariótipo, procurar um geneticista, que é o médico que faz solicita esse exame, para que um exame de sangue que você vai fazer de a leitura do cariótipo, para verificar se tem algum problema na genético, né? Genético, nos genes mesmo. E a classificação da síndrome é justamente essa. É uma perda de material genético de um cromossomo, que é o cromossomo 5, né? Na hora da junção lá do material genético do pai e da mãe, pode acontecer duas coisas. Ou o pai ou a mãe já pode ter essa característica também e que não teve manifestação alguma, né? Por exemplo, eu tenho no meu DNA, já tem um erro genético lá no cromossomo 5 também, mas posso não manifestar nada. Aí na hora que eu junto o meu cromossomo com outra pessoa, aí pode acontecer o problema. E uma outra questão é um erro genético. Na hora de juntar, tem o que eles falam de translocação, às vezes um pedaço vai para outro cromossomo. E no caso do cri do chá,
perda de material genético do braço curto do cromossomo. Ele é como se fosse um xizinho, né? E aí um pedacinho dele se perde, né? Se perde um pedacinho só. E essa perda genética, ela pode ser grande ou pode ser pequena. Eu acho que nem tem assim uma comprovação tão severa com relação a isso de saber, se alguém souber pode até falar aí, mas eu não sei, de essa quantidade ser responsável por isso, aquilo, outro. Mas o que eu sei de informação e o que o médico me disse, o geneticista na época, que no caso da Amanda, a perda dela era pequena, né? Mas, mesmo com essa perda pequena, as consequências no desenvolvimento dela é grande, né? Principalmente, eu acho que o mais grave hoje, para mim, no meu entender, é a parte da deficiência intelectual, né? A parte cognitiva dela, que A é ela tem comprometida. 8 anos de idade, Ela tem né? 8 anos. Lógico. E idade emocional, idade mental. Olha, eu que faço essa avaliação, tá? Eu acho que ela se comporta, né? Porque como eu trabalho com criança, trabalho com projetos que falam sobre criança, falam sobre desenvolvimento, então tem um pouquinho de conhecimento. Então eu acredito que ela se comporta como uma criança de 2, 3 anos. Né? Ela tá na fase da birra, ela tá naquela fase de se jogar, você fala as coisas, ela diz não, né? Aquela coisa de criança nessa fase. Mas ela já ganhou muito, ela já cresceu muito, ela fala bem, né? Tem muitas, as crianças com cria do chá, cada criança é uma criança, né? Isso vai depender tanto dessa perda no material genético, tem crianças que vêm com outras comorbidades, né? Outras questões mais severas, porque tem criança que tem problemas de coração, são muito comuns, problemas respiratórios graves. Tem as crianças que têm essa questão, que é a laringomalácia, que é essa questão da hipotonia, né, que a gente estava até conversando, eu falei, antigamente eu entendia a hipotonia como uma questão externa, braço, perna, mas aí a gente tem que pensar no organismo como um todo por dentro, né? Todo organismo é hipotônico, então tudo é mais lentinho, mais molinho, vamos dizer assim, né? A grosso modo falando, né? Então, Se o músculo está flácido por fora, aham. o músculo também estará flácido, certo? Isso é o que eu entendi há pouco tempo, até então na minha cabeça, quando eu falava em hipotônico, eu pensava só perna, braço, né? Eles são mais molinhos, tem uma questão do corpo deles, que também é uma questão que é neurológica, né? Uma parte do cérebro que é afetada, que atrapalha justamente nessa questão do controle do corpo, né? Vamos dizer assim, centro de gravidade do corpo, né? A grande maioria das crianças que andam, elas andam se balançando, né? Elas não têm essa coisa... Você vê uma criança de 2 anos que não tem nenhuma questão, você pega ela, eles são durinhos. Eles levantam, caem, levantam. Não, eles são mais molinhos, né? Mas o corpinho deles é mais flexível nesse sentido, né? E são muitas questões, assim, no caso da Amanda, né? Quais são as características da síndrome, né? Eles têm, normalmente, essa questão da deglutição comprometida, né? Essa questão do mastigado, engolir. Eles precisam treinar, precisam fazer fisioterapia, precisam fazer fono para poder treinar esse movimento desde cedo. Por isso é muito importante que a criança saia do hospital. O ideal é que a criança saia do hospital já com o diagnóstico do cria do chá, né? Outro dia a gente estava até brincando no grupo das mães, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Da nossa querida Camila Chaim, que criou de São Paulo, de mães do Brasil inteiro. E lá é um grupo que a gente se apoia, né? As mães novas que estão entrando no grupo, a gente vai, leva a nossa experiência, a gente aprende com os mais novos, aprende com os mais velhos, porque tem no grupo um adulto já, acho que se eu não me engano ele tem 44 ou 45 anos, o Thiago, né? E lá no início... Hã? Ele tem a síndrome? Ele tem a síndrome, ele tem a síndrome. E no início, quando você ouve falar da síndrome, né, que foi o que aconteceu comigo, eu ainda na maternidade, um estagiário lá, um residente que foi visitar a UI, passou por perto da Amanda, porque eles passam sempre para poder conhecer os casos que estão lá na maternidade,
E aí falou assim, essa aqui é a Mandinha, ela tá esperando que ela vai ter que fazer uma cirurgia, então a gente tá aqui ainda vendo como é que vai ser, ela tá esperando fazer o exame para fazer a cirurgia. E aí ia contando cada caso. Mas ela tem algumas características sindrômicas que vão ter que ser investigadas depois. Aí ele pegou o celular, pesquisou lá, falou, cria do chá. Aí eu, o que é isso, Opa! cria do chá? Já de antena ligada, né, cria do chá e fui pesquisar também. Quando você pesquisa, no primeiro momento, você fica em desespero, porque Mãe, é criança, incrível. Aí vai lá no Dr. Google, pesquisa, né? E ainda bem que existe o Dr. Google nesse sentido, porque se eu fosse esperar pelos médicos, eu só fui fechar o diagnóstico dela com 7 meses de idade, né? Por Para todo esse tempo. começar todo esse tempo, porque o exame na época era um exame particular, ela tinha plano de saúde, o plano de saúde não autorizava, depois ele conseguiu autorizar, custava R$ 5.000 na época para fazer um exame mais detalhado. Você tem o cariótipo e você tem que fazer um outro que é Array, se não me engano, o nome do exame. Que aí você vai pegar todos os cromossomos e vai olhar pedacinho por pedacinho. É aí onde você consegue identificar essa síndrome e outras síndromes, né? Porque tem pessoas que você acaba descobrindo mais outras coisas. No caso dela, é só o cri do chá mesmo. E Exame também. aí ela fez esse exame que só ficou pronto, levava quase 2, 3 meses para ficar pronto, ia para São Paulo, há 8 anos atrás. Hoje em dia, as mães a grande maioria das mães que estão com diagnóstico já tem um diagnóstico muito mais rápido. Algumas no hospital, outras logo que nasceram. Uma delas, se eu não me engano, a Andresa, que está no grupo, acho que é a única mãe que fez antes, que tinha desconfiança antes do nascimento. A grande maioria, acho que tem uma mãe outra que nova no grupo também, que também estava com nessa pesquisa, mas a grande maioria descobre depois. E esse tempo é muito importante, porque quanto mais cedo você começa com a estimulação, né, melhor para a criança, melhor o desenvolvimento dela, fazer fisioterapia para ela poder andar, né, fazer fono para ela poder aprender a mastigar, engolir, né, até para depois ajudar na fala, né, porque você sabe que a criança mastigando, né, ajuda depois para que ela possa falar melhor, né, e a Amanda fala bastante agora, graças a Deus. Ela começou falando uma palavrinha, duas, hoje ela fala 3. Ela fala assim, pausadamente. Ela não fala assim, oi mãe, tudo bem? Ela fala, mãe, ela adora falar. Então a gente brinca muito de contar história. Ela adora inventar história. Então, mãe, aí ela entra na brincadeira dos desenhos que ela gosta. Mãe, Ladybug, ela vai, ela vai falando, vai criando a história, mas ela fala pausadamente. Ela não fala assim, mãe, a Ladybug fez isso assim, assim, mas ela fala bastante, né? Sim, Outro dia ela até, falou com verdade. olha, sou péssima nisso. Não sou uma mãe boa para esses negócios de data. Mas ela foi falando aos pouquinhos, eu acho que uns 3, 4 anos ela já foi falando alguma coisinha. E depois, uns Não 2 anos, demorou. aí uma vez eu estava descendo a escada, aí ela falou assim, vestido bonito. Aí eu falei, nossa, 2 palavras, né? Que a gente começa a comemorar as pequenas coisas, né? Isso é uma coisa bonita que acontece com a gente quando a gente tem um filho especial. Diferente de quem tem 2, né? Que você fala assim, poxa, quando foi meu outro filho, eu não tinha tanto esse olhar. E depois que nasce uma criança especial, você comemora porque anda, você comemora porque mostra a língua, você comemora porque cai, você comemora porque anda, você comemora porque fala besteira, né? Porque tá falando. Né? E ela às vezes fala assim, não sei quem falou palavrão. Aí eu falei, palavrão? O que é palavrão? Inconstitucionalissimamente? Aí é uma palavra grande, né? Eu brinco com ela. O que é palavrão? Palavra grande. A minha filha, quando nasceu, ficou 15 dias no CTI. Ela nasceu com um problema de incompatibilidade sanguínea, né? Sistema Ah, ABO. E na época diziam que não tinha cura e ela está aí, vai fazer 30 anos de idade. E foi uma agonia muito grande, né? Passar aqueles 15 dias, e é muito difícil para a gente, né? Paridas, a gente não ter resguardo, né? Ficar dentro de um hospital, não ter resguardo. uhum. Então, toda a dor dos pontos e tudo, e tá ali, mas mãe, vai.
né? A mãe vai 3 níveis abaixo do inferno por causa da sua cria, né? É impressionante o que que a gente faz por um filho e para Aham. salvar a vida daquele filho. Mas assim, eu tenho todos os meus filhos bem, todos saudáveis. Eu tenho hoje, né, um neto autista e tenho outro que está em estudo do autismo. Uhum. Nem de longe chega ao cri do chá, chega a Uhum. tudo. E aí eu fico me perguntando assim, a rede de apoio que essas crianças Uhum. precisam, né? Você já falou da fonoaudióloga, do médico, o neuro, é, fisioterapia, Pediatra, psiquiatra. psicomotricidade, pedagogo, né? Toda uma rede de apoio enorme, né? Graças E a a Deus, República oferece alguma coisa? Oferece algum apoio? olha, Como que você trata da Amandinha hoje? E assim, a outra pergunta é: a gente está em pandemia, não tem ninguém trabalhando. Como é que é cuidar de Amanda hoje? Hoje ela só está se alimentando bem. Hoje ela hoje ela, consegue tá. hoje ela come já, que a gente pode dizer, de comida normal, assim, porque E quando não usa ela, mais. Até que idade a Amanda usou fralda? olha, ela usou até uns 4, 5 anos. 4, 5 anos ela usou fralda, que era uma outra preocupação enorme. A Deu uma gente sempre, trabalho. quando tá no olho do furacão, quando a gente está no Hum. olho do furacão lá da questão, né? Ai, meu Deus, usa fralda, todas as questões da fralda na escola, aí vai sair, aí tem que pensar onde você vai, porque onde eu vou, será que tem como trocar fralda? Né? Eu não posso ir para qualquer lugar, né? Então tem todas essas questões que a gente tem que pensar quando a criança usa fralda, criança grande, né? Porque não é pequenininha. Sim. Pequenininha você para em qualquer lugar, botar no colo, tira a fralda, mas Uhum. vai crescendo, tem todo um complicador. Mas ela, acho que foi, se não me engano, de 4 para 5 anos, ela deixou de usar fralda, E né? tomava remédio? Toma remédio? Ela nunca tomou nenhuma medicação, não. A gente sempre teve uma certa dificuldade dessa questão de dar medicação para ela. Outro dia eu estava até conversando com meu marido sobre essa questão da medicação, uma medicação natural que existe porque ela é muito agitada, né? Ela também é uma característica deles, eles têm muito agitados. A grande maioria tem problema com sono, né? Principalmente acho que os pequenos, pelo que eu observo, mas ela nunca teve assim problema de ficar sem dormir. Tem mães que sofrem muito por essa questão do distúrbio no sono. As crianças ficam noites e noites, elas trocam o dia pela noite tranquilos, dormem de dia e passam a noite acordadas. Então as mães ficam em frangalhos. Muitas mães. Inclusive, eu até participei agora de um estudo da doutora Sandra, não sei se ela está nos acompanhando aqui. Ela é uma mãe cria do chá de São Paulo, que é fono. Então, fono não, ela é otorrino, perdão. Elas nos salva, às vezes, né, em algumas emergências no grupo. E ela fez uma pesquisa que ela trabalha com essa questão do sono agora para saber qual que é a alteração, ainda está em andamento, né, a pesquisa da alteração do sono na pandemia, né? Sim. Que todo E mundo aí a está gente tendo, está. criança também. Todo mundo tem, imagina as crianças que do chá, né? Então Pois elas é. ficam mais agitadas porque não podem sair, tinham toda uma rotina, iam para a escola, iam para as terapias 2, 3 vezes na semana, dependendo da criança, ela faz uma vez por semana só. Né? Então se perguntou da rede de apoio, né? Ela hoje ela é atendida na Obra Social Dona Meca, aqui no Rio de Janeiro, que é uma ONG maravilhosa, que atende todas as terapias que as crianças precisam. Né? Então, Pai, em Jacarepaguá. quero pagar. Taquara, Jacarepaguá, Obra Social Dona Meca. Entrem no Instagram, curtam, compartilhem, ajudem, porque é uma ONG, né? Tá sempre precisando de apoio. Além de ser uma ONG que atende as crianças, é uma ONG também que tem 2 abrigos, né, para crianças especiais. Na verdade, são 3 abrigos, são 2 casas de apoio para crianças que vivem lá, que são crianças sem família ou que têm alguma questão que, que foram parar no abrigo, né? E tem também um abrigo para crianças que não são especiais, né? E que fazem tratamento na Dona Meca, né? As crianças que têm uma questão lá também, algumas questões são tratadas lá e umas já são grandes e tal. Então ela faz as terapias lá faz bastante tempo. Ela já está lá, se não me engano, 4 anos. Ai, que 4? bom. Não, mais de 4. Já está uns 5 anos fazendo tratamento na Dona Meca. E ela melhorou muito,
né? Então, ela já chegou a fazer lá piscina, né? Que tinha a fisioterapia na piscina, né? Então, hoje ela faz psicomotricidade. No momento está suspenso, mas eles estão mandando para a gente atividade, mais de 5. Olha, a Bruna está falando. A Bruna foi responsável por eu estar lá na Dona Meca. Se você Ah, tiver o link do Instagram, o endereço do Instagram da Dona Meca, coloca aí, por favor, arroba, coloca o link da página. acho que a Bruna botou aí, arroba, acho que é OSDM. Acho que é isso, não tenho certeza. Mas é Obra Uhum. Social Dona Meca. Não sei se, às vezes, esse negócio, não sei se é Obra Social Dona Meca ou se é só o SDM que você pode procurar. Então lá ela faz psicomotricidade, terapia ocupacional, fono, né, brinquedoteca, né, que eles têm um espaço para brincar, ficou observando as crianças, né, nessa questão do brincar, né, a mãe fica junto com a criança. Ela vai uma vez por semana fazer as terapias dela. No início ela ia 2 vezes, no início eu que levava. Hoje em dia quem levava é meu marido, porque por conta do trabalho ele tinha mais facilidade de levar, porque é na parte da manhã, né? Então ela melhorou muito na Meca, né? Ela andou melhor, ela tem mais equilíbrio, ela começou a mastigar melhor, né? A questão da atenção melhorou e ela continua, se Deus quiser, vai continuar fazendo assim que a pandemia passar. E eles estão mandando atividades para casa para a gente fazer, para não perder, né, o estímulo, brincar com tinta, né? Questão com gelatina, né? Com a questão do estímulo da psicomotricidade fina, né? Grossa, para poder depois escrever, essas coisas que vão ser importantes, né? A gente fica Eu pensando sempre no dei uma depois. olhada naqueles links que você me mandou e eu Uhum. vi que é uma doença ainda rara, né? Sim, é Porque 1 em 50.000. é, 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 é 1 em 50.000. Então, assim, Uhum. No mundo. no mundo, como É, é que fica a questão de pesquisa para essa doença, né? Para essa síndrome, né? Porque é. qualquer um de nós pode ter, né? Sim, sim. Não A precisa gente. ter casa e família. Você, por exemplo, você pode ter outros filhos, como você Uhum. já teve a Lúlia, sem problema, teve a Amanda com problema, e você pode ter outro filho também sem problema, ou com a mesma síndrome. E É aí, isso. ó. Cláudio colocou aí, Cláudio, meu marido, colocou o link da obra social. Pois é, essa é a questão. O importante, se você quer ter outro filho, o ideal é fazer um aconselhamento genético, fazer um exame de genético para saber se você tem essa translocação, porque se você tem, por exemplo, se é uma questão minha, se eu, por exemplo, ou o Cláudio tem, a gente corre o risco sim de ter mais um filho cria do chá, entendeu? Mas se não, se não tem nenhuma questão, então aí você é uma questão mesmo de erro genético, né? Que eu acredito que foi o nosso caso. Entendi. Né? Vivi, Mas e é me diz, claro que a gente sempre fica nessa neura, né? Tenho, não tenho, tenho, não tenho, né? Eu gostaria de ter mais um, mas eu acho que vai ficar para a próxima encarnação. Vivi, e me diz uma coisa, quem cuida da família? Né? Porque Quem assim, cuida da família? trabalhão, né? A gente Uhum, já tem várias questões só por ter um filho, né? uhum, Por exemplo, o meu neto caçula quase enlouqueceu a gente e a gente foi parar no médico praticamente a semana passada inteira com uma criança de 1 ano e 8 meses que não tem problemas de saúde, nunca ficou doente e agora ficou no meio da pandemia, ficou uhum, doente, fez o teste de Covid, a gente está esperando sair o resultado. uhum, Foi uma barra pesada, né? Minha filha, uhum. meu filho ficou doente e foi assim, a gente já fica de cabelo em pé, né? Sim. Mas tá todo mundo bem, né? Tá todo mundo saudável. Mas e aí que essa é uma coisa pontual, é uma doença pontual, né? Uhum, Um resfriado pontual, se Deus quiser. Mas só que o querido chá não, é para o resto da vida. uhum, É uma síndrome, pelo menos me corrija se eu estiver errada, eu entendo uhum, como, né, o que vai ser para o resto da vida.
Então, a Júlia, daqui a pouco, ela está fazendo faculdade, está casando, tendo os filhos dela, mas a Amanda provavelmente não. Deus queira que sim, Uhum. Uhum. possa atingir a idade de vida como esse rapaz que você falou que está no grupo. Tem 40 e poucos anos, é querido chá, mas ele consegue, inclusive, interagir num grupo de WhatsApp. Nesse caso não, ele não interage. Ele Interage. quem interage é a irmã, né? Mas ele faz parte do nosso grupo porque a gente tem conhecimento que ele é o mais velho do grupo, né? Mas ele mesmo não participa do grupo, não. É a irmã dele que Entendi. participa, Eu né? já estava imaginando ele ali teclando, digitando Mas também. Ó, ele é super de boa, sai com a irmã, vai pro carnaval, viaja, né? Adora fazer artesanato, faz cordões, ele é fantástico, né? Cada criança, cada eu conheço características. poucos, né? Cada um tem as suas características que vai depender muito desse estímulo que a gente dá agora, né? Que é isso que a gente sempre pensa, né? O que a gente está fazendo agora, que vai refletir lá na frente, que é o que é o que mais preocupa os pais, né? De crianças especiais é o futuro, né? A gente tenta não ficar pensando todo dia nisso, porque a gente fica preocupada no mundo de hoje, né? Como é que vai ficar se eu faltar, né? Se o marido faltar, como vai ficar a Amanda, né? Porque ela vai ser dependente mesmo, né? A gente quer que ela tenha uma qualidade de vida que ela possa ser o máximo de independência possível, de se cuidar, né? De tomar banho sozinha, de escovar o dente, de se pentear, de trocar sua roupa, de cuidar das suas coisas. Mas isso é no nível dentro de casa, né? Não é no nível para o mundo. A gente gostaria que fosse. Às vezes eu brinco com ela e falo assim, Amanda, eu feito uma terapia com ela assim, Amanda, você tem que. É porque ela tem uma mania de se jogar. Se você dá a mão, ela encosta nela, ela tum, se joga. Eu falei, minha filha, você vai cair. Como é que você vai para casa da amiga dormir na festa do pijama se você ficar se jogando assim? Como é que você vai no banheiro sozinha? Escovar seu dente sozinha? Como? Aí ela fica, né? Se você vai dormir. E ela brinca muito assim, mãe, tchau. Tô indo, vai pra onde? Barra shopping. Vai shopping. Casa amigas. Cinema. Eu falei, tá bom, filha, tchau. Né? Cuidado, olha aí, se fala alguma coisa assim, a gente brinca muito assim, né? Mas é uma preocupação, acho que toda mãe que tem um filho especial tem essa preocupação do futuro, né? O que vai ser dele no futuro. Então a gente espera que ela tenha uma qualidade de vida, que a gente também tenha saúde para cuidar deles até quando Quem Deus permitir. Quem cuida de mim? é de Acho que vocês, é desse núcleo familiar? do Quem núcleo cuida? familiar. Eu acho que a gente tenta se cuidar, né? Mas eu acho que é muito importante você ter realmente um acompanhamento psicológico. Eu confesso que eu comecei agora, apenas 8 anos depois, né? É uma luta, né, constante assim com você mesma, né? Porque assim, se você é mãe, todo mundo que é mãe sabe que a gente já se cobra, né? É automático. Então, você é mãe de uma criança especial, você se cobra 2 vezes. O que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo? Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu não deveria estar fazendo mais? Deveria estar indo fazer aquilo, aquilo outro? Será que eu não sou uma boa mãe? Isso, aquilo outro? É. Não sei se todas as mães pensam assim, mas eu penso assim. Né? Não sei se eu falo por todas, mas eu acho que a gente está sempre nessa angústia, né? De se cobrar, né? De ser Cobram na- melhor. Oi? As mães se cobram naturalmente. Eu imagino que tendo um filho Naturalmente. especial, A você gente vai se se cobrar. cobra, a sociedade cobra, a escola cobra, a instituição cobra, né? Então a gente está sempre ali. Às vezes é importante mesmo para a gente poder seguir adiante, porque a gente também não pode ficar só ali sofrendo, né? Porque quando nasce uma criança especial, nasce também uma frustração. Porque quando você tem um filho, você você não vai dizer, ah, não, eu quero que ele seja criado do chá, quero que tenha síndrome de Down. Ninguém quer. Pois Ninguém é. vai dizer assim, ah, eu quero. Feliz daquele que pode escolher, vai lá e adota, eu quero um filho especial para cuidar, é muito amor, né? Assim, mas eu acho difícil, né? Então, assim, você, quando nasce um filho, nasce uma questão, né, especial. Então, é uma coisa que você tem que cuidar de você, né? Você entender. A Adriana colocou aqui, não importa. Você começou. Terapia é um ato de coragem e de humildade em sair do lugar que tem que dar conta de tudo.
Isso aí, É a Adriana. grande, é a grande Exatamente. responsável por eu ter começado. A Bruna está colocando aqui. Esse assunto é muito Bruna importante trabalha na área. a pessoa especial na ausência do responsável. Sim, quem cuida da pessoa especial na ausência do responsável? Ah, o Cláudio está dizendo aqui, quem cuida sou eu. Graças a Então, Deus. Graças quem a Deus cuida, eu tenho. Pois é, né? né? Quem cuida? Vamos perguntar para ele. Fala aí, Cláudio, quem cuida de você? É, na verdade, assim, eu acho Ignorância, que. Aham. ignorância, né? O que que eu entendo? O que que eu penso, aliás, eu não entendo. O que que eu penso? Tá? Uhum. Quando nasce uma criança especial, nasce uma família especial. Sim. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Uhum. Porque até a gente parir, a gente não é mãe, né? É. Então, a criança, na realidade, quando a gente pare um bebê, a criança está fazendo nascer uma mãe, né? Uhum. Eu imagino que quando nasce uma criança especial, nasce uma família especial. Quando nós Uhum. recebemos o diagnóstico, né, do meu neto que é autista, a gente já começa a estudar sobre autismo. O Cláudio Uhum. está falando assim, a minha mãe, né? E quem cuida da sua mãe, Cláudio? Pois é. Então, quem cuida da tia? Então, Aham. assim, nasce toda uma rede, né? Todo um clã familiar que vai Aham. se preocupar com aquilo. E aí Sim. tem, não sei se você passou por isso, mas na minha família nós passamos, tinha uma tia Uhum. chata que Hum. ficava o tempo inteiro Hum. mandando para o meu filho e para minha nora coisas sobre autismo. Já tinha Uhum. fechado, eles estavam ali naquele primeiro susto, porque descobriu a criança já estava com 6 para 7 anos de idade. Então, teve Uhum. todo isso. Aí você está começando a viver aquilo, né? E Uhum. fica aqui a cada 30 segundos te mandando uma mensagem sobre autismo. E aí a pessoa fala Uhum. assim, "Ei, para, espera, deixa ela respirar, deixa introjetar, deixa entender, Uhum. respeita, ajuda. Ao invés de ficar mandando essas mensagens, pergunta, vem cá, você quer ajuda? Como que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te apoiar? E também na questão financeira, porque é uma criança que dá mais despesa, né? Uhum. Criança, por exemplo, usar fralda até 2 anos é uma despesa, até o 4, 5 anos é outra despesa. E se isso vai aumentando, Uhum. a despesa de deslocamento e tal. Então, assim, por isso é que eu fiz essa pergunta para você. Quem cuida de Uhum. quem? Quem cuida esse clã familiar, né? Uhum. A mãe cuida, tá? E quem cuida da sua mãe? A tia cuida. Uhum. Quem cuida? Como que vocês se cuidam? Né? Por Uhum. exemplo, agora está numa idade de adolescência, né? E que é uma Júlia, idade que a gente, né, tem hormônios, tem as questões próprias dessa fase da adolescente, né? E pelo que você falou, ela é uma super parcerona, né? Né, a Júlia? Júlia cortou um pouquinho. É, a Júlia hoje em dia me ajuda bastante, né? Naqueles Pois momentos, é. agora no momento de pandemia, então, que a gente surta, eu falo assim, minha filha, por favor, pega a sua irmã um pouquinho, leva ela daqui, porque a mamãe tá muito estressada, tô na pré-menstrual hoje. Deixa eu só dar uma lida aqui. O Cláudio Ah, falou que a mãe, a Bruna falou, contudo, a grande maioria das mulheres que possuem um filho com deficiência se isola até mesmo da família nuclear. Sempre converso com as famílias sobre a importância da família extensiva. Isso é extremamente importante. A gente é poder contar. verdade. Olha, na minha família eu nunca tive nenhum problema assim das pessoas de aceitação da Amanda. Eu acho que as pessoas às vezes ainda nem compreendem muito bem o que que é o CRI do chá, mas também isso não é um problema para eles, porque eu acho que a Amanda, graças a Deus, tem uma família muito carinhosa com ela, que ama muito, né? Mesmo aqueles parentes mais distantes são muito queridos com ela, assim, ela é muito. E ela é uma criança amorosa, ela é uma criança que abraça, ela é uma criança que dá beijo, que demonstra, né, o carinho pelas pessoas, assim, mesmo às vezes
conhecer muito, né? Então, assim, eu acho que a gente não teve esse problema, assim, de dizer, ah, tem uma tia que é chata, isso, aquilo. Não tive isso, né? Talvez eu tenha pessoas que não tenham um total conhecimento de o que é uma síndrome rara, quais são as dificuldades da Amanda, mas isso também nunca foi um empecilho, né? Para ela circular pela família, né? Mas a Amanda é a única neta da minha sogra, né? Dos meus cunhados, ela é a única neta. Quer dizer, a Júlia foi a primeira e a Amanda a segunda neta. Na parte da minha mãe, também só tem mais uma sobrinha. Então, a nossa família é pequena mesmo, assim, de primos, né? Tem os filhos dos primos. Dos outros primos, muito por parte do meu marido, porque a minha família é pequena. Então, mas ela é sempre muito bem acolhida, eu não tenho essas questões. Mas ela não tem criança perto que ela possa brincar o tempo todo, né? Ela não é uma criança que vai pra rua brincar com as outras crianças. Às vezes dá até uma tristeza que ela olha assim pela janela assim, brincar à rua. Eu falei assim, meu amor, não dá pra você ir, porque tá na pandemia. Agora eu tenho desculpa da pandemia, né? Não pode, filha. Coronavírus. Olha que linda! O Cláudio colocou uma Coronavírus. frase, eu achei maravilhosa essa frase. Nós uns dos outros. Gente, é isso. É Família. isso. Me Eu acho que a lembrou. gente se cuida. Mas às vezes as pessoas não têm dimensão do lado do quanto isso afeta a gente psicologicamente, Por isso né? é que eu perguntei quem cuida de vocês. A Né? gente se cuida, mas a gente precisa de um. Eu, por exemplo, preciso. Comecei a fazer e está sendo bom para mim. Nacional, né? Mas eu lembrei daquele desenho do Walt Disney, gente, eu esqueci o nome da Havaiana, da menininha Havaiana, do bichinho. Lilo e Stitch. Isso, né? Que ela fala, Tem todos. família, abandonar, nunca, né? Essa frase do Cláudio me lembrou esse desenho. E é isso, né? É família, é você, um tá apoiando o outro, um tá cuidando do outro. Uhum. Entendo também que esse apoio profissional é necessário, porque a gente cansa. Né? Mãe cansa. Sim. A gente trabalha fora, a gente trabalha dentro de casa e fica, né? E agora nessa pandemia eu tô tendo a experiência de ser mãe 24 horas, né? Porque no fim das contas, quem é mãe das minhas filhas, na verdade, é a minha sogra abençoada, Dona Maria, que sempre cuidou da Júlia, sempre cuidou da Amanda, porque eu sempre trabalhei, né? Eu nunca parei de trabalhar, né? Que é uma das questões das mães especiais, é que a grande maioria para de trabalhar. A grande maioria perde os maridos, é mãe solo, né? É mãe de 2, 3, sozinha, com filho especial. É super barra pesada. Sim, é muito mais fácil, né? O homem, né? Eu fico até assim, né? Porque o homem às vezes fica com ego grande, né? É o homem que é Cláudio, né? E que fica ali e sustenta isso junto com a esposa, junto com a mãe, junto com a filha, junto com a família toda. Porque é muito mais fácil o homem se retirar e pagar uma pensão e falar, não dou conta. Isso eu sou muito abençoada nesse sentido, porque eu tenho um marido maravilhoso que me dá super apoio, suporta, que é super amoroso com a Amanda. E muito desenvolvimento. Pai. Muito desenvolvimento do desenvolvimento da Amanda vem por conta do pai. Porque o pai tem uma diferença. Tem uma diferença nesse olhar do pai, né? De incentivar mais, vai, não, caiu, levanta, né? Por exemplo, a gente aqui em casa são 2 andares, né? Então, a gente tem uma escada perigosíssima, que é uma escada de madeira, toda vazada. E essa escada, para mim, sempre foi um terror, um medo. Então, aqui a gente colocou porta na portinha na escada que sobe, as portas estão sempre trancadas, a gente colocou tela nas janelas, né? Porque o risco... 7 minutos. Vamos lá, então vamos correr. Então a gente tem todo um cuidado com isso, 24 horas pensando, olha a porta, olha isso, olha a janela, olha aquilo outro, porque ela não tem noção de perigo, né? Sim. Então a gente tem essa preocupação. Então eu tinha pavor de descer a escada com a Amanda. Eu não descia a escada com ela, porque eu tenho medo, eu sou muito medrosa. Então você acaba passando esse medo para a criança. E o pai, ele ajuda porque ele quebra isso. Não, vamos descer, vai, segura.
Então hoje eu já desço a escada com a Amanda super de boa, porque ele começou esse processo. Porque se fosse depender de mim, ela nunca ia descer a escada sozinha. Eu ia descer sempre carregando, porque... Um andar, se depender da Viviane, sai até eu descer andar para não ter que subir escada. Mas, e mãe tem um pouco disso, né? Mãe acaba super protegendo um pouco a criança, né? E pelo menos eu acredito que eu tenho um pouco isso de super proteger, o que não é muito legal porque você impede da criança de crescer um pouco, né? Então eu tô fazendo terapia para melhorar, para ajudar mais a minha filha, né? Para que ela possa se desenvolver melhor. E eu recomendo que todas façam, né? Porque são muitas questões, né? Porque a gente já tem as nossas questões, né? A gente é pessoa, né? Mãe, trabalha, tem filhos, tem um marido que tem que administrar, tem a casa que tem que administrar, né? Tem as coisas que você tem que pensar. Eu estudo, né? Por conta dela, quando eu fui fazer... Depois que eu fiz serviço social, aí um tempo depois eu queria estudar, fiz uma pós de educação especial, porque eu achava que eu queria aprender mais sobre essa questão do lado especial, fui fazer uma pós, e agora eu estou fazendo pedagogia à distância. E estou fazendo pedagogia à distância por conta dela, porque através desse grupo que a gente tem no WhatsApp, uma mãe que é de Recife compartilhou com a gente um projeto chamado Mães Produtivas, que é um projeto que dava bolsas de uma faculdade à distância para você fazer, né? E aí eu fui selecionada, participei, entrei e estou fazendo. Maravilha. Então, Vai fazer um ano. a Fátima está dizendo aqui, querida amiga Vivi, você desceu, você tem sensibilidade, uma amorosidade que une a sua família. Saudades, amiga. Vivi a coragem de não desistir em se tornar melhor. Mulher de fibra, te amo, amiga, da Adriana. Né? Eu concordo em gênero, número, grau. Eu sou muito Viviane, já há muitos anos, né? Desde a época de PUC. Tomamos caminhos diferentes, porque eu virei sexóloga, terapeuta, consteladora, né? Fui para outra área também dentro do cuidar e Vivi ficou aí. Vivi, faltam 4 minutos e eu queria que você rapidinho as suas considerações finais e aí eu preciso encerrar a live, infelizmente. Então vou fazer uma coisa que eu ia fazer no início, mas a gente acabou falando de outras coisas, porque o tema da live é cuidar, né? Isso. Então fui pesquisar também o que era cuidar. Aí achei um textozinho do Leonardo Boff que eu achei super interessante. E eu vou ler rapidinho, tá? Então vamos lá. Vou ler porque não tem esse negócio de gravar ainda. Então, cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação, responsabilidade e envolvimento afetivo com o outro. O cuidado somente surge quando a existência de alguém tem a importância para mim. Passo então a dedicar-me a ele, disponho-me a participar do seu destino, de suas buscas, de seus sofrimentos, de seus sucessos. Enfim, da sua vida. Né? Então, como eu até tinha falado com você, né, para quem acredita em encarnação, eu acho que nessa encarnação eu vim com o aprendizado de aprender a cuidar. Então, estou aprendendo ainda. Né? Estou aprendendo, estou nessa caminhada aí. Todos nós. Cuidar é extremamente importante. Por isso, né, pela importância do cuidar, pelo carinho do cuidar e pelo amor do cuidar, é que o Instituto Thelma Lobato resolveu fazer essa live toda quarta-feira, às 20h30, sempre convidando alguém que cuida de outro alguém ou de outros alguém, né? Terapeutas, profissionais, mães, e nós estamos cuidando. E na quinta-feira, às 22h, nós temos uma live que a gente fala sobre sexo e sexualidade, sendo que essa live é interativa. Então, eu abro a live e qualquer um pode vir conversar comigo na live sobre sexo e sexualidade. E é muito bacana essa live, porque, na realidade, a gente também fala sobre o cuidar.
na live, porque a sexualidade, o sexo são assuntos importantes que todo mundo necessita e que a gente acaba também cuidando. Houve uma live que eu conversei com um psicólogo, né? Semana passada foi com uma comunicadora, foi com uma outra terapeuta tântrica também que entrou, e enfim, uma numeróloga já entrou, né? E teve uma live que eu comecei a ensinar exercícios de pompoarismo. Então, todos convidados para a live de amanhã, 22 horas, sobre sexo e sexualidade. Vivi, amei. Obrigada. Gratidão pelo convite, muita gratidão. É muito importante saber sobre a síndrome de Cri-du-chat. Cri-du-chat, isso. Cri-du-chat quer dizer meado de gato em francês, gente. É chique, tá? Desculpa. Obrigada. Foi muito importante saber dessa síndrome e eu torço para que as pessoas que estão aqui, né, comecem a pesquisar sobre essa síndrome, que a gente possa aumentar essa visibilidade, tá bom?